Vai começar a live mais democrática do torcedor santista. Entrevistas, comentários, reportagens, coberturas de jogos e a participação do internauta ao vivo ou pelo WhatsApp. Aqui se fala de Santos. Apresentação Vanderlei Correia. Ótima noite a todos vocês que acompanham o canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou o Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui com vocês para a gente falar de Santos, porque como o próprio nome diz, aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Véspera de jogo, o Santos joga amanhã contra a equipe do Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. E precisa vencer, hein? Precisa vencer, porque o final de semana não foi nada bom. Já começamos aí com entrevistas desastrosas, depois a derrota do clube pro Avaí no último sábado na Vila Belmiro lotada, e o rebaixamento das Sereias no último domingo, né, que já deu o que falar, já falaram, já quiseram se eximir da culpa, mas enfim, o fato é que se as Sereias tivessem sido campeãs, teria muita gente festejando, mas como foi rebaixada, aí a culpa não é de ninguém. E hoje eu tenho a honra, prazer de receber aqui no canal Aqui Se Fala de Santos, o Paulinho, do blog do Paulinho. Paulinho, que é um jornalista polêmico, temido por muitos aí, vai estar por aqui, vai bater um papo conosco aqui. Vamos falar muito sobre futebol, que, aliás, futebol está se misturando com polícia, tá um negócio fora de série. Tudo bem, Paulinho? Prazer ter você aqui, meu caro. Boa noite. Oi, Vanderlei, é um grande prazer meu também falar com você, falar com o seu público, falar com os santistas. O Santos, que é o maior time de todos os tempos no Brasil, né? Isso daí, eu sou corintiano, mas somente um louco vai negar que o Santos foi a maior equipe que já existiu no planeta. Por isso que é muito importante falar com o torcedor do Santos. E você tá falando do negócio do PCC aí, meu Deus do céu. Olha, eu não sei, o Corinthians, o Santos só não tá pior que o Corinthians, viu? Por mais que esteja... Porque daqui a pouco, pelo visto, nós vamos estar assim, não vamos estar se encontrando, porque eu acho que o Santos vai subir. Mas a situação do Corinthians é realmente muito difícil, viu? Muito difícil. O Corinthians foi tomado de assalto por uma diretoria que é muito complicada, ligada a gente que realmente está sendo investigada aí pelo GAECO, gente que está sendo investigada naquela questão também do patrocínio da Vaidebet e com o dinheiro do clube que foi parar em contas que, segundo as investigações, são controladas pelo PCC. E agora surgem essas notícias aí, né, de empresários que estavam lavando dinheiro do PCC e negociando jogadores com vários clubes de futebol, entre os quais o Corinthians. E o presidente do Corinthians tem 3 jogadores ligados a ele que estão no Instagram de uma das empresas, que é o Murilo, que foi para o Nottingham Forest, o Matheus Araújo e o Juan, que foi parar no São Paulo, que são jogadores que estiveram com ele no União Barbarense, quando ele tomou o União Barbarense também. Ele arrendou o União Barbarense junto com o pessoal que está hoje nas categorias de base do Corinthians, entre os quais o Valmir Costa, que eu tenho certeza que você vai me perguntar coisa dele. Ah, com certeza, com certeza. Bom, você pode participar dessa live mandando uma mensagem, pode mandar o superchat, quem manda o superchat tem prioridade, os membros do canal também por aqui tem prioridade. Se você quiser participar, daqui a pouco eu vou disponibilizar aqui o WhatsApp para você mandar o seu áudio de até 1 minuto. Se quiser fazer uma pergunta para o Paulinho, pode perguntar, fique à vontade. Nós vamos falar sobre muitas coisas aqui. O futebol brasileiro, Paulinho, está cheirando muito mal, né? Começa pela CBF. Você vê que as crises da CBF, os problemas da CBF, parece que entraram em campo agora. Tanto o time, o feminino até que foi mais ou menos aí nas Olimpíadas, conquistou a prata, né? Aquela coisa toda. Mas assim, o futebol masculino hoje tá um negócio, não dá para cravar que o Brasil vai para a Copa do Mundo, para a próxima Copa do Mundo, por exemplo. É um negócio, né? Tá tão esquisito que tá, presidente que sai, liminar daqui e tal. E isso vai escorrendo pelos clubes, né? Vai escorrendo pelos clubes. Você estava falando do Corinthians aí. Me chamou muito a atenção uma matéria que o Henrique Farinha, né, que comenta aqui conosco aqui de vez em quando também, está sempre muito ativo aqui nas redes sociais do Santos, ele compartilhou uma nota sua a respeito, aliás, uma versão diferente da que todos nós conhecíamos do Carille. Por que o Carille ficou no Santos? Porque a nossa versão era a seguinte, a versão nossa aqui, da comunidade santista.
Bom, o Carille não veio para o Santos, por quê? A comunidade corintiana não queria o Carille de volta, né? Difícil de entender, porque o Carille ganhou 3 títulos paulistas, um título brasileiro lá, aquela coisa toda, tanto que ele ficou balançado e virou uma coisa, criou uma celeuma, e o Carille não disse que não abriu mão da proposta do Corinthians, não falou que não ia, não falou que não ia, enfim. Aí na última hora, não, Carille fica tal. E é isso que aí você publicou uma nota no seu blog, dizendo que um atleta que já teria passado pelo Santos e foi dispensado por deficiência técnica, teria sido contratado agora, né, por uma troca de favores. Como é que foi isso aí, cara? Então, do Carille, né? Então, esse atleta, o Léo Costa, que no Corinthians ele era conhecido como Léo Costa, no Santos está como Leonardo Costa, acho. Bom, eu por sorte, assim, eu tenho investigado esse pessoal do Corinthians já faz um tempo. E no meio dessa investigação, quem quiser, até para poder acompanhar depois, existe um mini documentário no meu canal do YouTube, que é o blog do Paulinho Oficial, que está dividido em 2 partes. Esse mini documentário ele é muito importante porque mostra bem os detalhes, não só da questão desse grupo do Augusto Melo, como o Léo Costa e o pai dele são protagonistas também em determinados momentos desse documentário. O Léo Costa é o filho do Valmir Costa, que é o diretor das categorias de base do Corinthians. É quem manda nas categorias de base do Corinthians. Certo. Esse sujeito, ele era o operador de achaque do Augusto Melo, quando o Augusto Melo era diretor das categorias de base do Corinthians, muito antes dele sonhar em que seria presidente. Então, e aí eles foram expulsos do Corinthians na época, em meio a várias denúncias de corrupção, e foram parar no Barbarense. E eu consegui 640 trocas de áudio deles, de WhatsApp, entre o Augusto, o Valmir e esse pessoal. E nesses áudios o Valmir achacava pai de jogador, fazia o diabo. E ele obrigava, dependendo do acordo, que as pessoas aceitassem o filho dele jogando. Foi assim no Corinthians, o filho dele nunca jogou no Corinthians, embora estivesse treinando no Corinthians por deficiência técnica. E depois ele foi para o Barbarense. No Barbarense, apesar do pai, do Augusto estarem lá, ele só ficou no período em que eles estavam lá, porque realmente é um jogador limitado. Quando acabou o Barbarense, quando eles entregaram o Barbarense do jeito que entregaram, acabado, arrasado, sem jogador, sem nada, o Valmir Costa assumiu um esquema lá no AD Guarulhos, que é um clube de Guarulhos, e o filho foi parar lá. Quando o Augusto se tornou presidente do Corinthians, ele conseguiu, conversando com o Marcelo Teixeira, que o menino fizesse testes. Até então era só testes. Pediu para fazer teste no Santos. E isso aconteceu. Foi fazer teste e, de maneira até então normal, ele não vingou. Como não vingou em lugar nenhum. E saiu do Santos. Quando saiu do Santos, ele não tinha onde ficar. Ele não tinha onde ficar, ele foi pro Água Santa, ele foi treinar no Água Santa. Ficou só treinando, não foi com bid, nada, foi só treinando. Ele ficou lá. De repente surge essa questão do Carille. O que eu sei do Carille de dentro do Corinthians? Tava tudo certo. Base salarial, a grande discussão era como ele ia sair do Santos. Então essa era a discussão. Sem se prejudicar com porta fechada no futuro, esse tipo de coisa. E aí entrou em contato com o Augusto Melo, o Marcelo Teixeira, dizendo, olha, eu quero que o Carille fique aqui, aquela coisa toda. Eles já estavam com um bom relacionamento, inclusive o Augusto Melo foi na posse do Marcelo Teixeira. Isso, no Santos e tal. Eles tinham um bom relacionamento, estavam com um bom relacionamento, estão ainda com um bom relacionamento. Bom, aí o Augusto Melo e o Valmir Costa abriram mão do Carille, só que pediram um favor, entre aspas, que o menino fosse reconduzido ao Santos e fosse contratado pelo Santos. E o Marcelo Teixeira atendeu o pedido. E essa é a informação que eu tenho de bastidor do Corinthians. E
milagrosamente, depois de ter sido dispensado pelo Santos, ele acaba sendo contratado e vai para o BID. Agora estão dizendo aí que é por salário mínimo. Eu não acredito que é salário mínimo. Eu acredito muito que possa ser salário mínimo na carteira, na CLT. Eu desafio o Marcelo Teixeira a mostrar o contrato de imagem do menino. Porque você sabe que todo mundo agora tem contrato de imagem. É óbvio que esse salário mínimo é na carteira. Eu quero ver se ele mostra o documento de imagem. Porque até a multa para o exterior é desproporcional a quem ganha um salário mínimo. Você sabe que a multa é proporcional ao salário. Sim, sim. Aí não pode ter uma multa daquela para o exterior se ele ganha um salário mínimo. Não faz nenhum sentido. Eu vou te pedir um minutinho, porque nós já passamos, inclusive, aqui do minuto 10, que é o minuto do Rei Pelé. Tá. Igual jogos na Vila Belmiro, a gente tem a homenagem do Rei Pelé aqui, ó. Às vezes, os gols que a gente faz não são tão lembrados como algumas jogadas. Eu sou Pelé. Graças a vocês, eu sou Pelé, meu legado é pra vocês. É a nossa pequena homenagem aqui ao Rei Pelé, já vão para 2 anos aí da partida do Rei, e, enfim, não tem como não lembrar, fazer a nossa pequena homenagem para o nosso Rei, Paulinho. Você sabe que eu fiquei preso com o Edinho, né? Foi? É, com o Edinho, no Tremembé. Caramba! Fiquei preso. Aliás, quando eu tava lá, tava passando uma homenagem pro Pelé na TV Record. Aí todo mundo parou para ver lá. O Pelé é sensacional, né? Sabe, eu vi o Pelé 2 vezes na vida. As 2 vezes eu fiquei paralisado. Eu vi ele na abertura do Museu do Futebol, bem de perto dele também. E vi o Pelé uma vez, quando eu não nem sonhava em ser jornalista, nada. Eu estava trabalhando, eu vendia seguro de saúde e subi num prédio de uma empresa que o Pelé estava, não lembro se era Mastercard, é uma empresa. E aí abriu o elevador, eu dei de cara com o Pelé. Caramba! Falei, puta sorte. Dei de cara com o Pelé. Tirou foto? Tava com o celular na época, não? Eu fiquei paralisado, eu tava indo vender seguro, eu dei passagem para ele entrar, mas eu me arrependi de não ter pegado o autógrafo. É uma coisa maravilhosa, né, cara? Verdade. Daí, portanto, estamos aqui com o Paulinho, do blog do Paulinho, que está trazendo algumas informações aqui, outras versões, né, do Fico do Carille no Santos Futebol Clube. Ele estava falando antes do minuto do Rei Pelé aqui, a respeito do jogador, do Leonardo, né, que foi contratado pelo Santos, e a priori com um salário mínimo, né? Já tem gente mandando mensagem. Que o Marcelo Teixeira poderia mostrar o contrato, né, de imagem, né? Mas você tá vendo como é que tá transparente essa gestão? Nossa Tá transparente pra caramba, né? Ele falou que ia ser transparente, mas não tá tão transparente assim, né? Mas enfim. Mas, ó, tem gente na audiência aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Clóvis Simino, abraço aqui pro grande Fabiano, abraço pro Fabiano Reis aqui do blog Sou Santista, abraço para toda a galera que tá ligadinha aqui acompanhando, pro grande Kiko, Marcelo Milani, toda a galera acompanhando aqui. Já estão sugerindo aqui, ó, tinha que pedir para algum conselheiro pedir vistas nesse contrato, para dar uma olhada nesse contrato aqui. Alô, Conselho do Santos Futebol Clube! Conselheiros, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aí. Prossiga, Paulinho. É isso. Então, nessa questão aí desse contrato, foi o que aconteceu. Pelo menos é o que se fala no Corinthians. Aliás, pessoas ligadas ao Augusto Melo comentam isso no Corinthians, né? Então, eu não tenho por que duvidar se eles mesmos estão falando. Já o Marcelo Teixeira tem um monte de situação para duvidar dele. Eu até te contei uma no bastidor que é bem importante se você
quiser entrar aí ou mais tarde sobre a questão do processo com o Santos, que é inacreditável. Então, rapaz, me conta melhor isso aí. Me conta melhor isso aqui, porque até onde eu sabia, esse processo, antes da eleição, estava rolando. Era um processo que estava rolando, porque ele teve as contas reprovadas em 2009, correto? Era em cima disso aí. Aí ele não poderia nem ser candidato a presidente, mas foi. Isso. Eu vou contextualizar aqui para o seu público. Vamos lá. Na última gestão do Marcelo Teixeira, há algum tempo atrás, ele teve as contas reprovadas. Deveria realmente, como você falou, não deveria estar concorrendo a cargo nenhum no Santos, mas acabou concorrendo. E ele, em 2010, se não me engano, uma coisa antiga, ele entrou com um processo para tentar reverter essa reprovação de contas. E eu estou acompanhando esse processo desde então. Há muitos anos eu acompanho esse processo. E, de repente, quando o Marcelo Teixeira retorna à presidência do Santos, esse processo se define. Se define com a aprovação na justiça das contas que estavam reprovadas há um tempão. E eu fui observar o que aconteceu. O que será que aconteceu? Será que ele conseguiu provar que estava tudo certo? Não. Ele, na condição de presidente do Santos, ele simplesmente descumpriu alguma solicitação judicial, que eu não estou me recordando agora qual foi. Eu sei que eu já publiquei isso. Não sei se foi prazo. Eu sei que ele descumpriu. Ele, como presidente do Santos, ele descumpriu uma determinação judicial e o processo acabou se encerrando em favor dele. Ele, como representante do Santos, como exatamente isso, como a pessoa que deveria estar cuidando do Santos, porque ele foi eleito para cuidar do Santos, não para cuidar dele pessoalmente, ele se omitiu no processo e as contas dele foram aprovadas em desfavor, evidentemente, do Santos. E depois, na maior cara de pau, agora ele colocou uma petição nesse mesmo processo para que o Santos pague as custas do advogado dele. Veja só. Quer dizer, além dele se omitir na condição de presidente do clube para que as contas pessoais dele fossem aprovadas, ele agora quer que o Santos pague os advogados dele, porque desgraça pouco é bobagem, né? Então, já que é para ofender, já que é para dar tapa na cara do clube, já dá tapa dos dois lados. Então, vamos lá. O processo que ele tinha, que ele não poderia nem ser candidato a presidente, mas não, porque ele pode, porque aí, concorreu e ganhou a eleição. Ok. Isso. Ganhou a eleição e aí o processo dele andou. Rapidamente andou. Ele ganhou, foi absolvido das contas reprovadas. Isso. E o clube não recorreu, porque perdeu o prazo, é isso? O clube não recorreu. Porque só que ele é o presidente do clube agora. Ele que tinha que presidente do clube. Isso, exatamente. Ele abriu um processo contra o Santos, ele é o cara que está defendendo o Santos. É uma loucura, né? É uma loucura. Só que ele preferiu defender os interesses dele que defender os interesses do clube, óbvio. E não deveria ser assim, né? Mas ainda pedir para pagar o advogado ainda? Aí é demais. Até porque ele está lá no clube, ele sabe as condições financeiras do Santos, né? Eu acho que pelo menos um pouco de misericórdia, já que ele pisou no pescoço do Santos, ele poderia deixar pelo menos dar um pouco um copo d'água na boca do Santos. Não, ele preferiu piorar a situação, quer dizer que o Santos pague o advogado. Isso é uma coisa maluca, né? Esse processo você acompanha de perto, é isso? Você tem de número, perto. Essas coisas tal? Se a gente precisar... Tá publicado no blog. Eu publiquei... Nesse link aqui, né, que você me passou? Isso, não só a questão da derrota do Santos, que é uma derrota para o Santos, a aprovação de contas do Marcelo Teixeira, como também ele cobrando, né? Eu só não sei se está o número do processo, mas se não tiver, eu te arrumo depois. Mas a postagem, os detalhes do processo, parte do despacho do juiz da sentença, tá tudo aí. Publicado. Eu publiquei aqui, para quem tiver curiosidade, quiser olhar, eu vou deixar depois no link no campo de texto aqui da live, porque é o seguinte, cara, isso aí é um processo, tá aí, é público. É só pegar e olhar e ver o que aconteceu. Exatamente. É só para vocês entenderem o que está acontecendo. O Santos está bem, hein, cara? O Santos está bem.
O que eu estou falando aqui não é nem opinião, é prova. O processo é público. Pode ser. Tem muita gente que. Esse Paulinho. Tem gente. Você sabe que o pessoal, quem não quer que você fale mal do time, às vezes a pessoa confunde, né? Acha que você está contra o time. Pelo contrário, eu gosto muito do Santos. Eu sou corintiano, mas gosto do Santos, gosto do Palmeiras, gosto da Portuguesa, porque eu acho que não existiria o Corinthians sem esses adversários. Ou pelo menos não seria do tamanho que é. Então, mas eu falo dos dirigentes, das pessoas que prejudicam os clubes. É isso que o torcedor precisa entender às vezes. E se você não quiser acreditar em mim, não acredite. Vai no Tribunal de Justiça, está lá o processo. O processo está lá para todo mundo ver, exatamente como o Vanderlei falou. Ô, Paulinho, agora você tem uma história com o Santos de algumas coberturas, polêmicas, inclusive de eleições. Sim. Conta pra gente como é que foi essas coberturas que você fez no Santos Futebol Clube aí. Então, de eleições, principalmente. Isso, na eleição do Luiz Álvaro de Oliveira, o Luiz Álvaro estava muito preocupado porque ele achava que o Marcelo Teixeira ia fraudar as urnas. Ele me falou isso pessoalmente em São Paulo. Ele estava em São Paulo, ele foi no meu escritório, 2009, se não me engano foi a eleição, não lembro se foi 2009. Isso, 2009, E ele falou, poxa vida, ninguém tem coragem de ir lá observar direito as coisas, porque ele vai fraudar a urna, não sei o quê. E eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá cobrir a eleição do Santos. E fui. Cheguei lá no dia da eleição, tinha uma mesa lá, separei aquela mesa para mim, sentei, levei mais 2 pessoas, botei o pessoal para correr, para ficar observando o que estava acontecendo, até que descobri que teve até morto votando lá, deu uma confusão danada, queriam anular a urna, aquela coisa toda. E eu estava lá na eleição, um tal do Aldo Neto, essa figura escrotíssima chamada Aldo Neto, tentou me intimidar lá algumas vezes, policiais ligados à cúpula do Santos também vieram tentar intimidar, aquela coisa toda. Eu sei que naquela confusão toda teve uma invasão de torcida e jogaram gás de pimenta. E agora teve uma coisa engraçada nesse gás de pimenta, porque eu estava de olho já em todos os setores onde eu poderia fugir se alguém quisesse me bater lá, né? E eu observei que a mesa que estava lá o pessoal cuidando da eleição do Santos tinha um pano que ia até embaixo. Quando começou a ter o gás de pimenta, eu falei, porra, eu vou entrar embaixo dessa mesa, ninguém vai me ver. E eu vou ficar com o nariz para baixo e vai minimizar, mas embora ardeu para burro. E eu peguei a Paloma Totti, que hoje está lá na Bandeirantes, apresentando o Jornal da Band, acho que ela está na Bandeirantes. E ela era repórter ainda, repórter esportiva. Repórter esportiva, isso. Isso. E eu peguei, baixei ela, botei embaixo da mesa, falei, fica aqui, que aqui ninguém vai bater na gente. E ficamos lá. E no meio daquela confusão toda, eu estava com meu notebook e eu estava cobrindo a eleição do Santos minuto a minuto no meu blog, escrevendo por texto. Como se fosse um Twitter, praticamente. E eu fiz debaixo da mesa, ninguém viu. Que o pau comendo solto e tal, e gás de pimenta, um batendo no outro, e a polícia entrando para separar, e eu lá, escrevendo na eleição do Santos. Foi uma das maiores audiências da história do meu blog. Pra você ver como a torcida do Santos ela é uma torcida importante. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que coisa. Estão perguntando aqui para você falar a respeito do Carlos Sanches. O Rodolfo Silva está falando aqui, ó. Peça para o Paulinho falar sobre o caso Carlos Sanches. Caso Carlos Sanches, eu estou tentando me lembrar, assim, será que eu não estou lembrado do que se trata, na verdade? Se ele puder me lembrar depois, porque é tanta coisa que eu faço. Sim, imagina. Mas aí, voltando, né, a falar aí dessa coisa de Santos aí, e como é que foi? Bom, o resultado nós sabemos, naquela ocasião, o Laor ganhou, né, a eleição. Então, eu fiquei muito puto com o Laor, cara, porque o Laor depois fez o que fez na venda do Neymar, entendeu? Eu achava que o Laor ia ser... Sabe que eu já me decepcionei algumas vezes com cartolas, que fazem, na maioria das vezes, né? Eu achava que a gestão do Beluso ia ser muito boa para o Palmeiras. O Beluso não roubou o Palmeiras, mas o Beluso fez um negócio com a W Torre no Palmeiras que foi muito ruim para o Palmeiras, entendeu? E o Palmeiras está sofrendo até hoje na justiça com a W Torre. E eu falei pro Beluso na época, eu falei, porra, e o Santos está entrando na roubada com a W Torre. Sabe como que a W Torre construiu o estádio do Palmeiras? Sem pôr R$1 do bolso. Ela foi nos bancos, ofertou
o estádio como garantia e pegou empréstimo e até hoje ela não pagou um centavo do empréstimo. Ela está enrolando o empréstimo e fazendo debênture e fazendo um monte de coisa e até hoje ela não pagou R$1 do empréstimo. E o Palmeiras é solidário. O Palmeiras, se a W Torre não pagar o estádio, alguém vai ter que pagar. Mas não está sendo pago com lucros de shows, essas coisas? Não, tem esse uma parte do lucro de show está tendo uma confusão danada, porque deveria estar sendo pago. Sim. Porque o que acontece é diferente. O estádio do Corinthians precisa ser pago de acordo com a arrecadação. O do Palmeiras, em tese, o Palmeiras já recebeu quitado. A W Torre é que construiu, bancou e tem que entregar para o Palmeiras. Só que o problema é que o negócio que a W Torre fez para construir o estádio foi pegando empréstimo de banco. E ela não pagou os empréstimos. Ela segue devendo esses empréstimos. Nossa, e rolando os empréstimos. Então, é uma situação complicada. O Palmeiras pode até escapar de alguma coisa, mas é uma coisa de uma pendência jurídica que é discutível. É discutível. Porque a W Torre nunca pagou R$1 do estádio para quem ela pagou para as empreiteiras, óbvio, que construíram, para ela própria e tal, mas ela não pagou os empréstimos. Ela levantou o dinheiro do Banco Santander e do Banco do Brasil. E não pagou os bancos até hoje. O negócio tá complicado, hein? Ó, o Rodolfo tá lembrando aqui, ó, em 2018, o Santos foi punido pela Conmebol por escalar irregularmente o Carlos Sanches nas oitavas de Libertadores contra o Independiente. Tá. Eu só não entendi. Foi aquele jogo que o Santos perdeu, acho que pegou uma punição com o Independiente, né? Perdeu o jogo como se tivesse ganhado de 3-0 aqui, aí não ganhou, aí foi eliminado. Não sei qual que foi o... Então, eu só estou tentando entender o que ele quer saber sobre isso. Eu realmente não tô pegando, não lembro se eu escrevi sobre isso. Enfim. Eu peço desculpa, realmente a minha memória nesse caso não tá boa. Não tem problema não. E vamos falar, né? Estamos falando do Santos aqui, que tem os seus problemas também. Agora não é só o Santos, né? São Paulo, Palmeiras, o Corinthians, então, tá sobrando ali, dá para escolher o que você quer falar a respeito disso aí, né? Você é amigo do Andrés Sanches? Cara, o Andrés me odeia. Aliás, eu consigo a proeza no Corinthians de todos os lados políticos não gostarem de mim, o que é muito bom para mim, na verdade, viu? Lógico. Porque aí ninguém fica dizendo, tá trabalhando para aquele, tá trabalhando para esse. É complicado. Ô, Paulinho, você que é um cara experiente de jornalismo assim, quando o cara que tá numa entrevista coletiva, um presidente, quando ele começa a falar, fantástica a sua pergunta, era isso que eu queria, olha, sua pergunta foi fabulosa. É que ele tá puto. Ele tá puto. Exatamente, ele tá puto. Exatamente isso. Ou estão levantando a bola para ele cortar, né? Também tem isso. Aliás, tem muito, hein? Tem muito, hein? Nossa Senhora. O que tem de influencerzinho novo aí na internet que vive de bajular cartola para ganhar, às vezes micharia, né? Às vezes uma benessezinha pequena. Um tráficozinho de influência só. Entendeu? E é uma coisa. E o pior não é isso, cara. O pior é que tem muita gente que acredita neles. É uma coisa triste, infelizmente, porque o jornalista ele tem a obrigação de dizer a verdade. Ele não pode ficar enrolando, entendeu? Então, nem sempre a verdade é uma coisa que o torcedor do clube vai gostar de ouvir. Porque o torcedor do clube quer ficar ouvindo elogio, e esses influencers elogiam mesmo, elogiam quando não tem que elogiar. Então é complicado. O torcedor tem que ficar muito atento, aliás, não só o torcedor, como a questão de política também. Pelo amor de Deus. Com o que é falado nas redes, né? Porque tem que checar mesmo as informações, porque nem todo mundo está objetivando realmente esclarecer o público, né? E as pessoas vão muito. Hoje, como está tudo muito polarizado, né? Tudo é polarizado. Sim, exatamente. Então, tem umas coisas que não cabem mais, né? Tipo racismo, o Santos está cheio de problema aí. Conselheiro que foi expulso, que voltou pro clube, por racismo, e não sei o quê. Tem um rapaz hoje, um tal de Gonzalez, aí eu até falei sobre ele uns tempos atrás, ele um sujeito bolsonarista, misógino, tal. Hoje ele falou um negócio de contra o futebol feminino. Não sei se você chegou a ler. Um sujeito que trabalha no Santos.
Ele atacou hoje o futebol feminino, dizendo que insinuando, né, que quem gosta de futebol feminino é gay, sabe? Essas coisas. Então, um sujeito que eu não sei funcionário do Santos? Funcionário do Santos. Não sei o que está fazendo lá. Quer dizer, já não era para estar lá. E aí o sujeito tá aparecendo lá. Se o presidente dá uma entrevista para o canal dele no domingo, falando que por ele acabava com o futebol feminino, pois que o que interessava, aí isso aqui é o quê? Pois é, é difícil, né? Mas um sujeito que nem o Marcelo Teixeira, eu não sei se o seu público, metade deve me odiar e metade vai amar, porque o que eu vou falar é a realidade, é o que eu penso. Um sujeito que bajula o Bolsonaro, como o cara bajula o Bolsonaro, sendo o Bolsonaro quem esse sujeito, infelizmente, não dá para você esperar muita coisa dele, né? Basta ver o que o Bolsonaro fala das minorias, né? Ele realmente não pode gostar, não pode tratar a mulher com respeito, ele e outros mais, né, que estão na diretoria do Santos aí. Pois é. São 19 horas e 37 minutos. Eu estou falando aqui com o jornalista Paulinho, ele que é do blog do Paulinho, cara. Paulinho, vamos falar mais de Santos Futebol Clube, porque essa semana eu vi que teve outras coisas aí, parece que tem gente com problema de pirataria aí. O que aconteceu aí, cara? Puxa vida. Esse sujeito, esse Aldo Neto, que é uma figura escrota, meu Deus do céu. Bom, vocês viram os vídeos que eu publiquei no meu blog. Quem não viu, entre no meu blog e veja. Esse sujeito, ele criou um canal do YouTube em que ele utilizava o nome do Santos, canal do Santos Futebol Clube, evidentemente para induzir, né, a erro, como se as pessoas, para quem não entende de internet, achar que é um canal oficial do clube. Bom, o Santos processou o Aldo Neto. E uma grande dificuldade de na gestão do Rueda? Na gestão do Rueda, né? Isso. Aí, uma grande dificuldade para encontrar o Aldo Neto, sumindo, correndo de oficial de justiça, aquela coisa toda. Bom, no fim ele foi condenado. Foi condenado e agora estipulou-se o quanto ele deve para o Santos. Ele está devendo 50 mil reais para o Santos. O Santos está tentando localizá-lo novamente, não está conseguindo. E a única chance dele se livrar agora, talvez ele tenha dado sorte, né? Como ele era o cachorrinho do Marcelo Teixeira, pode ser que agora o Marcelo Teixeira precise dele novamente para alguma coisa e quem sabe, né? Dê um perdão para essa dívida. Também só faltava ele cobrar o advogado dele do Santos e dar perdão de 50 mil para o Aldo Neto, né? Aí a torcida tem que ficar em cima mesmo, porque aí é o fim da picada, né? No Santos tem umas coisas assim que os caras são declarados torcedores de outros times e depois, de uma hora para outra, eles se tornam santistas, assim. O cara torna santista, o cara vira blogueiro, vive não sei o quê, e começa a falar que conhece da vida do Santos e não sei o quê, e tal. Por aí vai. Então, umas coisas diferentes no Santos. Igual tem uns meninos raios da vila, né? Brotam uns caras, assim, de uma hora para outra, assim, e vai... E aí começa a surgir ali, enfim, muitos aproveitadores, né? E a gente vai falando. E sobre o Rueda, cara? Você acompanhou de perto a gestão do Rueda? Como que foi a tua... Eu acompanhei a gestão do Rueda e o grande problema do Rueda é que ele realmente era incompetente para lidar com o futebol, né? O Rueda, ele não fez uma má gestão administrativamente falando. Não foi um gênio administrativo, mas também não fez uma má gestão. Não roubou o Santos. A questão do Rueda é realmente incompetência absoluta para lidar com o futebol. E dita pelo próprio, né? Tem vídeo dele dizendo que não entende futebol. E quando você pega um clube como o Santos, que é conhecido e vive, sonha, respira futebol, ele não é o presidente adequado para o Santos, né? Pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Se não entender de futebol, não é para ser presidente do Santos. E foi um grande erro colocar o Rueda como presidente do Santos por conta disso. Então o Santos agora está numa situação que não deveria estar. O Santos é um time... o Santos não pode se contentar com menos do que está na semifinal do campeonato. Na verdade, o Santos tem tamanho para estar em final todo ano. Mas ele não pode se contentar com menos de estar numa semifinal, seja que campeonato for. Como não pode se contentar também em não estar em primeiro disparado na segunda divisão. É o fim da picada. Quer dizer, e você sabe que a escolha do Carille para o Santos
Porque o Carille, eu vou te explicar como o Carille surgiu no Corinthians. O Carille, ele era o treinador da defesa. A defesa do Tite. Isso. Então, ele apenas fazia isso. E a defesa do Tite, na época, era muito boa. E o Carille realmente treinou muito bem. Mas o Carille se limitou a isso. O Carille tem 2 esquemas. Quando é isso? Quando tem 2. E ele não consegue variar. Então, quando ele tem um time como o Santos, que não é um time que o Santos merece, mas é um time suficiente para ganhar a segunda divisão, ele encontra dificuldade de encaixar, porque ele vive realmente de sistema defensivo. Então é difícil, não é um treinador. Para a segunda divisão, até vai acabar subindo, entendeu? Mas o Santos não pode manter o Carille se ele tiver pretensão de ter um voo maior no Brasileiro do ano que vem. Ó, dito pelo presidente no último domingo, que eu acho que um dirigente, presidente do clube, não pode falar isso. Ele falou que não queria ser campeão da Série B. Ele falou isso. O que vai fazer, né? Então, aí depois é o seguinte, parece que tem um gatilho no contrato do Carille, que se o Santos subir, o contrato dele é renovado automaticamente, o salário deve dobrar, sei lá quanto que vai o salário dele, e aí a multa também. Aliás, tem uma multa do Vevara e Nagasaki ainda que pode pipocar a qualquer momento. O pior não é isso, o pior é que o Santos vai ficar refém de um treinador realmente limitado. Para você ver, quando ele foi campeão no Corinthians, que ninguém conhecia o Carille. Aí o Carille fez um primeiro turno extraordinário no Corinthians, em que ele disparou na frente. Por quê? Porque ele ficava tudo atrás. O Corinthians ganhava de 1-0, o Corinthians tinha um grande ataque. Então, acabava fazendo 1-0, ele fechava o jogo, tá bom. No segundo jogo, todo jogo o jogo fazia um gol. Era 1-0, 2-1, era um negócio... Mas no segundo turno, quando o pessoal começou a manjar o esquema do Carille, o Corinthians fez campanha de rebaixado. No segundo, o Corinthians foi campeão com campanha de rebaixado no segundo turno. Por pouco não ganhou. Foi quando saiu aquele... o meme do Neto, que o Neto ia chegando. Vai cair! Não vai dar! Exatamente. Eu não jogo mais! O Santos não merece isso. O Santos, tudo bem. Para a segunda divisão, vai levando, vai tocando. Eu acho que deveria estar bem mais disparado, mas o importante é que vai subir. Bom, depois que subiu, o Santos vai ter problema. Vai acabar tendo que trocar o treinador. Seria melhor que fizesse já na virada para a primeira divisão, porque já pegava um treinador com um trabalho iniciando, montando o elenco que ele quer. Se não, vai ficar, tá arriscado a subir e ficar depois lá lutando para não ficar na zona de intermediária do campeonato, tal, se na melhor das hipóteses, né? Isso aí tá mais na cara do que o show do Roberto Carlos no final do ano, cara. Exatamente. Isso vai acontecer, porque você tem um monte de jogadores que vão voltar. Você tem que aumentar o salário dos caras, porque muitos reduziram o salário agora. Ou se não aumentar o salário, vai ter que fazer rescisão. Não tem dinheiro. Vai fazer o quê? Vender a molecada. Exatamente. Vai vender o Jair, vai vender o Sherman, vai vender não sei quem para pagar bagre. Né? Aliás, o que aconteceu com a base do Santos que era tão boa, hein? Então, mas aí você começa a falar, os caras contratam um cara que já passou pelo clube, que nunca jogou nada, que não estuda, não joga, e aí contratam de novo só para segurar o técnico. Por isso que não vai para frente a base. É uma coisa inacreditável, né? Sabe, e o Marcelo Teixeira, ainda que ele fosse uma pessoa de hábitos corretos, só de hábitos corretos, não sei, ele já seria uma pessoa por si ultrapassada. Você vê a gestão dele, é uma gestão dos anos 90, né? Não é uma coisa que o Santos pode falar, nossa, nós estamos com uma perspectiva muito boa de melhora para frente, é uma gestão moderna, é uma gestão com visão. Não tinha equipe, Paulinho. Paulinho, não tinha equipe, não tinha projeto, não tinha nada. Exatamente, é isso. Não tinha nada. Tá aí, ó, não tem até hoje. Saiu correndo atrás de integrantes de outras chapas aí para tentar formar, para ver financeiro de um, o cara do marketing do outro, tentou para ver se conseguia conciliar para montar até um projeto de governo. Não teve, até hoje não tem. Entendeu? Essa é a grande verdade, cara. Essa é a grande verdade. Foi no empurrão.
Santos mas chegou na final. foi no desespero, na verdade, né? Depois que aconteceu a queda, o pessoal ficou com a memória afetiva de um cara que tinha ganhado o título algum tempo atrás, aquela coisa toda, e acabou. Só que ele chegou com muita gente ruim do lado dele, né? Muita gente que prejudica o Santos, segue prejudicando, inclusive na imagem. Bom, tem um maçom aí, um tal de Orlando Rolo aí, que me dá urticária só de falar dele. Muitas formiguinhas, né? A equipe dele é formada por formiguinhas, gente que trabalhou na campanha, enfim. E aí falta competência, né, cara? Com todo respeito, falta competência, porque o futebol mudou. O futebol tá muito moderno hoje. Sim, muita coisa diferente, você vê. É a falta de profissionalismo, né? Se você quiser lidar o Santos como lidava nos anos 90, que aí botava o filho do diretor, botava não sei quem, aí tudo bem, vai indo. Aquele tempo não tinha transfer ban, Paulinho. Aquele tempo não tinha transfer ban, cara. Exatamente. Hoje não tem mais clube. Isso. Você lembra? O clube tinha dívidas bilionárias com a Receita, não pagava imposto, aquela coisa tal. Aí entrava um presidente lá, ele anistiava tudo, facilitava, e vai baixando, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E hoje, se acontecer isso aí, o clube perde, vai perdendo aqueles certificados do governo federal, você não pode ter mais nada e tal. Então tá tudo mudado, cara. Eu não sei se esse pessoal acompanhou todas essas mudanças aí. Sinceramente, agora, eu não sei. Uma coisa que me causa grande espécie é a questão de o Santos, gestão por gestão, não conseguir viabilizar financeiramente a imagem do Pelé, né? Porque é inacreditável como o Santos não consegue viabilizar financeiramente a imagem do Pelé. Desde quando ele estava vivo, agora que ele virou mais lenda ainda do que... não dá para entender, o Santos não consegue utilizar adequadamente a imagem do Pelé, marcar amistoso para fora com um time bom, disputar campeonato bom, sabe? Não dá para entender. O Santos tinha que ser conhecido sempre, olha, esse é o time do Pelé. Mas ninguém parece ter capacidade de trabalhar essa imagem, né? Os caras, esses dias eu trouxe o Ailton Lira aqui, fiz uma entrevista com o Ailton Lira, um papo de 1h30 com ele aqui, foi fantástico, cara. E aí eu comecei a mostrar uns gols dele, né? Aí ele falou assim pra mim, falou, cara, a minha memória, assim, eu lembro dos clássicos do Santos, sempre jogando no Morumbi ou no Pacaembu. Sim, sim. O Santos conseguiu esconder o Santos da torcida, cara. Você sabe uma grande oportunidade que o Santos está perdendo e outros clubes estão perdendo, e sabe que o Canindé, ele tá em leilão. Sabe por quanto? Sabe por quanto que o estádio da Portuguesa, não só o estádio, como o clube inteiro tá sendo leiloado? A estrutura toda ali? E sabe qual é o valor do leilão? Acho que é 130 milhões, primeira chamada. Ou seja, na segunda chamada vai ficar mais barato. Era melhor para o Santos adquirir aquele espaço lá que está a Portuguesa e construir um estádio na Marginal, Tietê, muito bem localizado, que inclusive seria de fácil acesso até para quem viesse da Baixada, do que tentar reformar a Vila Belmiro onde está. O Santos tem um grande potencial de crescimento se ele vier jogar em São Paulo, que é onde está a maior parte da torcida do Santos. E aí sim, hein? Se você constrói um estádio para 40, uma arena ali para 40 mil pessoas ali, do lado do metrô. Não, monta uma parceria ali com shopping, com hotel. No fundo constrói hotel, no fundo constrói shopping, na frente fica o estádio. E um estádio de 40 mil pessoas, o Santos vai lotar todo jogo. Todo, não tenha dúvida. Todo jogo o Santos vai lotar, ainda mais bem localizado, assim. Né? O Santos já é de Santos, Paulinho. Santos já é de Santos. Essa visão que é terrível, né? Cara, essa do Canindé é nova, hein, cara? Essa aí é uma informação importantíssima, cara. Então, 130 milhões? Então, o Canindé entrou em leilão porque o presidente da Portuguesa, ele estava naquele sistema de centralizado, sabe? De cobrança centralizada, tipo da SAF. Sim. E ele descumpriu. Ele deixou de pagar. Aí o juiz canetou a Portuguesa, tirou a Portuguesa no negócio centralizado. A Gislaine Nunes, sabe a advogada, Gislaine Nunes? Que ela é advogada do mundo jogador. E ela é advogada do principal credor da Portuguesa, que é um jogador chamado Marcos Vinícius, que ele tem 32 milhões para receber da Portuguesa. Só ele.
Só ele. E tem outros lá para receber. E aí entrou, conseguiu pegar a bilheteria já da festa junina da Portuguesa, foi lá na bilheteria, pegou a grana na boca do caixa e botou o estádio para leilão e todos os itens da Portuguesa. Caramba, então assim, comprando, vão ter que desocupar a Portuguesa, tem que ir para outro lugar. Exatamente. Então, a pichincha. Se fosse dono do Santos, eu se fosse presidente do Santos. É dono. Nesse caso, dono. Mas eu, se fosse presidente do Santos, em vez de pegar e tentar viabilizar um estádio aonde está a Vila Belmiro, que é um local, eu acho, inadequado para o Santos, embora seja história, eu acho que a Vila Belmiro seria um maravilhoso museu do Santos. Porque é uma coisa, é um lugar onde jogou Pelé, jogou uma geração maravilhosa. Preserva a arquitetura, arruma, preserva tudo, né? Exatamente. Mas ia jogar em São Paulo. Porque o Santos é um time que tem que jogar numa cidade do tamanho do Santos. Entendeu? É isso. Trás, cara. É isso. Alô, Teixeiretes, puxa-sacos de plantão, vocês que estão assistindo aqui, leve uma boa notícia para o presidente. Fala para o presidente, olha, 130 milhões, leilão do Canindé, toda a estrutura portuguesa, derruba aquele negócio lá, aí sim, arruma os parceiros para fazer e faz um estádio, cara, para 40 mil pessoas do lado do metrô, cara, sobe a Baixada, desce no Jabaquara. Cara, desce da Jabaquara ali, ó. Isso. Já pega o metrô e tá no estádio, cara. É mais bem localizado que quando tá o Corinthians lá no Parque São Jorge. Melhor que o Corinthians, melhor que o Palmeiras, muito mais próximo do metrô. Vai ser o lugar mais bem localizado. Vai ser o melhor estádio. Para fazer show, para fazer na arena multiuso, para fazer. Sabe o que vai acontecer? Um pool de construtora desses aí vão acabar comprando isso aí. E vai virar prédio. Vai ter prédio, vai virar prédio aquilo lá, cara. É isso. Exatamente. Olha que oportunidade, cara. Olha que oportunidade que o Santos tem aí. Sirvam para alguma coisa, puxa-sacos da gestão, passadores de pano, Teixeiretes. Vão atrás do presidente, fala, pega só esse pedacinho da live, se não quiser mostrar a parte que vai falar que ele não gosta de ouvir, mas só esse pedacinho aqui, ó, que a Portuguesa vai leiloar tudo lá, cara. Meu Deus do céu, o que é isso, viu? Mas se o Santos não for para trás, não for para o lado desse negócio da Portuguesa, porque eu acho que até que não vai, mas tem que ficar muito atento com o contrato com a W Torre, viu? A W Torre é complicada. A W Torre realmente é complicada. Você vê, ela está devendo 100 e poucos milhões para o Palmeiras de repasse acordado em contrato de dinheiro de ingresso. Ela não repassou para o Palmeiras. Há anos ela não repassa. Ela segurou e o Palmeiras teve que entrar na justiça para ver se recebe. Quer dizer, além desse problema de ela ter construído o estádio e não ter pagado o estádio, de ter pegado empréstimo, que depois virou debênture e que depois virou não sei o quê, a W Torre não honrou o que estava no contrato de repassar os valores de ingresso, de show, percentual para o Palmeiras, e a conta está, se não me engano, em 130 milhões. É o valor Ó, se o Santos bobear demais, a Leila vai lá e compra esse negócio aí e faz outra arena. A Leila paga fácil. Ela vai lá e compra isso aí e faz fácil. Ela comprou, ela já pegou lá o Barueri, pô. Você acha que ela não pegaria isso aí, não faria uma outra arena? E aluga. Aí aluga pros trouxas depois. Exatamente. Né? Exatamente. Porque é impressionante, né, cara? Essa é impressionante. Isso aí, cara, meu, é um negócio fora de ser. Cara, olha a oportunidade, a bola quicando. Porque é o seguinte, eu não acredito que eles vão demolir a Vila Belmiro. Não acredito. Que isso aí, esse estádio, isso aí tá micado, cara. Isso aí já tá micado. Esses caras estão esticando a corda. Essa semana passada... Até vender o Nami White para Vila Belmiro. É estranho vender o Nami White para o estádio vai ser demolido. É uma coisa estranha, né? É uma coisa realmente estranha. Aí marcaram uma entrevista coletiva para explicar os detalhes disso aqui, não explicaram nada, não teve a coletiva, cancelaram a coletiva. Então tá assim, cara. Tá assim. Então os Teixeiretes que estão de plantão aqui, para depois levar as fofocas lá, dê essa notícia boa, cara. Dê essa notícia. Departamento jurídico, vamos lá, nosso departamento jurídico, corre atrás disso aí. Vai atrás, pô, saber. Vamos fazer alguma coisa de útil, pelo amor de Deus. Formiguinhas que trabalham no Santos, que trabalharam na campanha, vamos fazer isso aí. Você sabe parar de beber um pouco no bar e dar ideia do presidente. Você sabe que eu estava conversando, a gente está chegando à conclusão que é o seguinte, o modus operandi dessa gestão agora
São os mesmos modos operandi do Rueda. O Rueda, você sabe que ele morava no mesmo prédio do Marcelo Teixeira, né? Ah, é? Não sabia. Parece que era um andar abaixo, um andar acima, alguma coisa assim e tal. Uhum. Então, naturalmente, eles se cruzavam todos os dias ali. Tá na cara que o mentor do Rueda era o Marcelo. O Galo entrou no Santos por quê? Com indicação do Marcelo. Olha as contratações que o Galo fez no ano passado. Meu Deus. Olha as contratações que o Galo fez no ano passado. E ele continua no Santos ainda. E o Galo, um sujeito enrolado com transação de jogador. Eu não tenho essa informação. Enrolado com transação de jogador. Eu tenho. Então, quando você vê o cara contratar muito mal, ou ele é muito incompetente ou ele é muito esperto. Você tem que ficar muito esperto com isso. Você vê um cara que já vive vídeo de futebol, um cara que fala, pô, mas esse cara viveu no futebol, já foi treinador. Como que esse cara contrata tão mal? Às vezes não é porque ele é incompetente, não, viu? Às vezes é porque ele é muito esperto. Tem que ficar bem atento com esse tipo de... O Galo tem histórias dele do Arco da Velha, com negócio de empresário de jogador. Então, às vezes é bom dar uma olhada na listagem do que ele trouxe para ver quem são os agentes, se não tem muita repetição de agente, se não tem amigo de gente que está circulando, né, pelo Santos para fazer negócio. Então, é estranho. Eu realmente, quando vejo alguns nomes no futebol, eu fico realmente esperto. Uma informação aqui, ó, de última hora. Perfil aqui, eu não sei se é Instagram ou se é WhatsApp, o que é isso aqui. Assinado _ Daniel Gonzalez. Tá circulando aqui. É ele, Daniel Gonzalez. Isso. Caros, gostaria de agradecer aos amigos por esses 8 meses em que estivemos juntos à frente do Departamento Social do Santos Futebol Clube. Hoje foi meu último dia no Santos. Assumimos em janeiro, com 33 mil sócios, entregamos com 47.500. Assumimos com 18 embaixadas, entregamos com 31. Prioridade... Bom, ou seja, foi muito infeliz no que ele escreveu, e a diretoria até que, enfim, teve peito, né, e fez o que teve nesse feito. Não é a primeira barbaridade que ele tinha escrito aqui. Realmente, dessa vez, viralizou bem, saiu em um monte de lugar. Eu já tinha publicado coisa dele também tão ruim quanto, mas que bom que o Santos se livrou, eu acho, né? Tomara que tenha se livrado mesmo desse tipo de gente. Não sei se vão arrumar um canto para ele aí, mas não estando no Santos já é importante, porque o Santos se livra desse tipo de gente, né? O cara tem que tomar muito cuidado com o que escreve, com o que fala. Claro. Porque, cara, tá aí, ó, o print é eterno, né, meu amigo? Eu só falo no meu celular e mando mensagem no WhatsApp o que eu posso falar publicamente. Mas porque jeito, senão não dá. Senão, hoje em dia, realmente é complicado. Então tá aqui, ó. Sabe, pelo jeito aqui, não se sabe se ele pediu demissão. Deve ter sido demitido, né? Deve ter sido demitido. Deve ter sido demitido. A situação ficou insustentável aí. O Daniel Gonzalez, que eu falei com ele uma vez só, num evento da Embaixada de São Caetano do Sul, na véspera da final do Campeonato Paulista. Tá. Foi o único dia que eu cruzei com ele lá, ele estava lá organizando lá, e eu estava entrevistando, eu fui lá para entrevistar Manuel Maria, o Ailton Lira, estavam lá, eu fui lá para entrevistar as lendas, né? E ele estava lá, falei com ele rapidamente assim, mas não conheço de... E o Robinho, hein? Que situação do Robinho? Pois é, né, rapaz? Eu tô acompanhando, viu? Eu tô acompanhando. Diga aí, como é que tá? Acompanhando toda a execução dele. O Robinho, ele tá muito ferrado, cara. O Robinho, ele tá num lugar, lá em Tremembé, que ele tá no regime fechado, e com uma rotina, para quem tá acostumado com a vida de luxo que ele tinha. Mas falaram esses dias que falaram que tava jogando, disputando campeonato, não sei o quê. Isso é tudo papo furado. Eu sei porque, eu vou te falar, eu já estive lá. Então eu posso te contar com propriedade como que funciona lá. Primeiro, a imprensa diz que lá é o presídio das estrelas. Não é verdade. Tem gente conhecida, óbvio. O Robinho vai para... A maioria das pessoas de mídia e pessoas conhecidas vão para lá. Mas eles não têm vida de estrela. Muito, mas muito pelo contrário. Vou te falar como que é a rotina do Robinho no presídio de Tremembé. Como ele está no regime fechado, eu sei como funciona, então ele acorda todos os dias
às 20 para 6. 20 para 6 ele acorda com um barulho de grade batendo em tudo quanto é canto, que os guardas começam a bater as grades. Aí, quando dá 6 horas, o guarda entra na cela dele para verificar se não cerraram a cela. Então começa a bater o cacetete dentro da grade dele. Aí ele, dentro da cela ainda, ele recebe o café da manhã. Aí ele recebe o café da manhã, que é uma merda, mas é o que tem lá. Aí ele vai tomar o banho dele gelado. Ele vai ficar tomando anos de banho gelado num banheiro horroroso. Nesse frio? Um banheiro horroroso, imundo. Nossa Senhora. A alimentação horrorosa. Ele tem 1 hora de sol por dia, 1h30, se não me engano. Eu não lembro se era 1 hora ou 1h30 no regime fechado. Mas ele tem 1 hora, 1 hora e pouco de sol. Se ele quiser, ele vai trabalhar. Se ele quiser. Porque se ele trabalhar, ele tem redução de pena. Se ele não quiser, ele fica trancado lá o dia inteiro. E ele, provavelmente, como acontece com muita gente que não é envolvido com crime, esse tipo de coisa, ele vai ter que escolher ou ficar calado numa cela de criminoso ou ir para uma cela de evangélico lá, que é para poder ter menos problema. E isso ele vai viver anos e anos e anos, que é o regime fechado. Um calor do cão quando tá calor e um puta frio quando tá frio. E agora já negaram para ele, ele pediu na justiça que o pai dele, que está doente, pudesse, que lá em Tremembé tem uma questão na época da pandemia, que você podia falar com a família pela internet uma vez por mês, combinado lá com a direção do presídio. Hoje não pode mais. E ele pediu isso para o pai, já foi negado. Ele pediu também que os 3 filhos pudessem visitá-lo ao mesmo tempo, também foi negado. Não pode. Então vai a mulher dele e um filho, depois vai a mulher dele de novo, mais um filho. Então ele não tá tendo moleza lá em Tremembé não, viu? Não tá tendo moleza não. E esse negócio do futebol, ele jogou uma vezinha lá. Ele jogou uma vezinha, mas não é bom para ele jogar futebol em Tremembé. Só se ele for um louco. Porque lá, no campo de futebol, é onde as diferenças são tiradas, né? Então não é bom para ele. Não é conveniente para ele que ele jogue futebol lá. Que é bem diferente do Ronaldinho Gaúcho, quando ele foi preso lá no Paraguai, por causa daquele negócio do passaporte, ele e o Assis, que aí fizeram um campeonato lá, era aquela festa, mas o crime dele era outro crime, né? Então. Era mais brando, a sorte do Robinho é que em Tremembé, a questão do crime dele não pesa tanto. Porque qual é o grupo preso em Tremembé? Quem fica preso em Tremembé é policial, gente de mídia e estuprador. E todos convivem juntos. E ali, como é um lugar de segurança forte, e é um presídio que, diferentemente do que ocorre nos presídios dominados pelo PCC, quem manda em Tremembé é o guarda, nos outros presídios quem manda é o preso. Então, o Robinho ele não vai nem sofrer hostilidade, né, para dizer a verdade. Nem vai ser hostilizado nada, como nenhum estuprador lá em Tremembé é hostilizado. Porque lá é obrigado realmente a respeitar a regra de lá. Mas a questão ali é que o lugar é muito ruim de ficar. Prisão, né? E depois, quando ele for para um regime semiaberto em Tremembé, ele não vai ter um regime semiaberto. Ele vai ter um regime semifechado. Ele não vai para a rua. Porque é muito risco colocar ele na rua. Então ele vai ficar muitos anos trancado. Assim, cara, eu vou falar um negócio para você. A pessoa, eu cobri muito polícia, fiz muita reportagem policial quando eu morei na Amazônia e em Porto Velho. Eu acordava às 6 horas da manhã, estava nas delegacias, ia na central de polícia, depois ia nas especializadas, né? Narcóticos, patrimônio, delegacia da mulher, tudo. Então, o cara que bem souber, o cara que for o mínimo de inteligente, ele não faz nada de errado. Você já passou por isso aí. Sim, porque o cara tocar piano ali, entrar ali naquela sala
um boi ali, né? Que é uma privada ali para 10 pessoas, ali você vai usar. Passei por tudo isso, passei até por coisa pior. Mas, eu sem cometer crime. Você sabe que eu fui preso 3 vezes. Eu fui preso, diferentemente do que muita gente que não gosta do blog do Paulinho mente por aí, dizendo que eu fui preso por fake news, e não é verdade. Eu fui preso a primeira vez porque eu disse que o advogado do Milton Neves era melhor alterocopista do que advogado. Fui preso por isso. Quer dizer, não menti nada, eu fiz uma coisa jocosa. A segunda vez, eu fui preso porque eu disse que o Milton Neves era uma barrigada perdida. Quer dizer, tudo caso que não é para ninguém ir preso, mas eu fui preso pela vingança, né, da cartolagem que estava louca para me prejudicar. E a terceira vez, eu fui preso porque eu disse que o Paulo Garcia, o dono da Calunga, financiou a campanha do André Sanches para deputado federal, o que é verdade. E isso gerou um grande ódio no Paulo Garcia, porque ele nunca mais vai ter chance de vencer uma eleição no Corinthians, porque ele dizia no Corinthians que era inimigo do Andrés. E eu descobri que ele patrocinou a campanha e ele perdeu, e eu fui preso por conta disso. Como já não era mais réu primário, qualquer coisinha ia preso, né? Mas na política tem disso, né, cara? Os caras brigam ali publicamente, então, mas... Aí eu encontrei lá com o Edinho, que é o filho do Pelé. E você sabe que o Edinho tem um amor pelo Santos fudido, né? Um fudido. Quero trazer o Edinho aqui ainda para ele é um cara legal, ele tá bem Sim. Maduro. Ele era técnico esses dias aí, lá não foi técnico no Londrina e tal. Queria conversar. Não, o sujeito maduro. Você sabe que eu tinha metido o pau nele quando ele foi preso. Aí você conheceu ele pessoalmente. Então, aí quando eu cheguei lá, eu vi o Edinho, ele me viu, ele sabia quem eu era, eu sabia quem ele era. E a gente ficou uns 5, 6 dias, um olhava para o outro, mas um não ia conversar com o outro. Até que um dia eu estava sentado num lugar lá e ele chegou perto de mim. E ele falou, pô, eu queria conversar com você e tal, porque você teve uma visão errada do que aconteceu comigo. E ele começou a explicar tal, mas super de boa mesmo. E aí começou a contar a vida dele, como foi difícil nos Estados Unidos, porque o pai dele era muito famoso e não tinha muita proximidade com o pai, e que o Santos foi muito importante na vida dele, que o Santos, além de ser o amor da vida dele, assim, o Santos aproximou ele do pai. Então ele falou que isso foi muito importante para ele, porque o pai dele ficava orgulhoso de ver ele jogar, sabe? Somente em 95, né, cara? Sim, então. E ele fala que ele não pode nem pensar naquela final que o Santos foi assaltado contra o Botafogo, que ele não consegue dormir mais. E é verdade. Você sabe que eu estava naquele jogo. Eu estava na linha do impedimento. Quando eu vi, eu gosto de ver jogo de futebol em tudo quanto é time. E eu fiquei com uma dó do Santos, cara. Eu confesso, eu fui para torcer pro Botafogo, porque eu sou corintiano, pô, então eu não posso torcer pro Santos. Aí, assim como eu fui torcer contra o São Paulo, contra o New Old Boys na Libertadores e me ferrei também. Fiquei na torcida dos argentinos, mas eu fiquei na torcida do Santos vendo. Mas eu saiu o gol, eu fiquei chateado. Falei, puta, não perdeu um campeonato desse jeito. Roubado, cara. Roubado, foi um maior escândalo da história, né? Esse foi um roubo danado aqui. Vamos ouvir alguns ouvintes aqui, cara? Vamos ouvir os torcedores aqui, que tem torcedores aqui que mandou áudio. Legal. Mandaram áudio, né? Vamos ouvir aqui. Eu gosto. Esse canal aqui, ele tem como característica isso, a participação do internauta. É ótimo. Ele entra ao vivo aqui, ou ele manda uma mensagem de WhatsApp, a gente vai sempre ouvindo aqui. Vamos ouvir aqui. Fala comigo, Vanderlei. Fala comigo, Vanderlei Corrêa. Tudo bem? Tudo bom. Que bom. Tomamos pra cá para amanhã. Infelizmente, Santos 1, Guarani 1. Esse time é uma roubada, Vanderlei. Mas vamos ter esperança, né? Diz que o Furt treinou bem e já tá aprendendo a usar a 12. Um abraço, fica com Deus. Obrigado, valeu. Um abraço, obrigado aí. Esse é o Marcos lá de... 1-1 com o Guarani pelo amor de Deus, hein? O Guarani meteu 4 no Chapecoense esse final de semana. Mais uma aqui, vai lá. Boa noite, Vanderlei Correia. O Barcelo de Franca. Vanderlei, o Santos tá entrando naquele... Igual eu te comentei na live de ontem aí, parece que ontem estava meio ruim o áudio aí, né? Mas o Santos está entrando naquele patamar lá das 5 derrotas, hein, Vanderlei?
Vamos torcer aí que o Santos faça uma boa apresentação lá em Campinas, lá, pega um bom resultado lá, porque o time aí tá entrando naquela fase ruim, daquelas derrotas lá. E não adianta que o Santos pegar três derrotas aí seguidas aí, de novo, aí, tomara que não aconteça, né? Eles não vão mandar o Carille embora, não. Não vai engolir esse Carille aí até o final do contrato dele aí. Eles não vão mandar o Carille embora. E o futebol que o Santos está apresentando aí, ó, é de dar medo. Certo, Vanderlei? Falou, um abraço. Tá vendo aí, Paulinho? Torcedor correto, tá? Não, Torcedor torcedor, como diz lá no interior, torcedor tá velhaco, bicho. É que o time do Carille, quando tá muito bom, tá jogando mal. É porque tá ganhando. O time do Carille não costuma jogar bem mesmo. Vamos ouvir mais uma aqui. Noite, Vanderlei Correia e Paulinho, famoso Paulinho. Paulinho, eu lembro daquele dia, velho, que é o Cleiton Silvestre, São Paulo, capital, que o Aldo Neto, lembra 2009 lá, que não deixou você entrevistar o Marcelo Teixeira, cara, você tratou muito mal, com as piadas de mau gosto. Pô, velho, fala a verdade mesmo, você é um cara que fala a verdade mesmo, sempre falou a verdade, é isso aí, que bom você tá aí, abriu os olhos do Santista, cara, e como você tá abrindo os olhos dos corintianos também, velho, e de todos aí, fala mesmo dos bastidores aí, que boa você aparecer aí. Aí, Vanderlei, te ajudei a levar o homem aí pra falar contigo aí, hein? Tô te devendo uma raiva. Santos, porra, legal. Boa live pra vocês. Pagou umas raivas aqui. Obrigado mesmo, agradeço de coração. Mais uma aqui, vai. Boa noite, meu amigo Vanderlei Correia. Fala aí comigo, Wilson Antônio Pradópolis. Tudo Vanderlei, bom, diga. Hoje eu estou em Diamantina, norte de Minas, na casa da minha filha, acompanhando o seu programa. Sou seu fã. Show de bola. Nosso Santos está envergonhando nós, hein? Mas vai fazer o quê, né? Vamos torcer que, quem sabe, nós ganhamos do Guarani. Vai ser difícil, mas quem sabe nós ganhamos, né? 1-0 tá bom para nós, né, Vanderlei? Um abraço, bom trabalho, sou seu fã. Olha, obrigado, olha o nível da confiança do torcedor do Santos. Nossa senhora, eu tô ficando saindo depressivo. Meu amigo, mas você sabe que eu tenho um amigo, um grande amigo. Você imagina o nível da confiança do Corinthians, né? Então, daqui a pouco eu vou assistir o jogo do Corinthians. Eu torcer, não sei se eu torço para ganhar ou para perder, porque na Copa Sul-Americana, se passar, é capaz de prejudicar o brasileiro vai ter que ganhar de todo mundo. Mas acho que o Corinthians e o Fluminense dificilmente caem. Eles vão acabar, na hora H mesmo, eles vão acabar vão dar uma engrenada. E esse técnico que veio pro Corinthians, esse técnico não é ruim não, cara. Ele salvou o Vasco no passado, cara. Salvou o Vasco, cara. O Vasco, só o raio-x ano passado, no que já foram os times do Vasco da Gama, era uma vergonha, né? Muito porque o Santos foi incompetente também, perdeu as 3 últimas partidas na Belmiro, e aí o Vasco acabou classificando. Agora, você lembra, na última rodada, teve um jogo com um resultado muito esquisito. Primeiro que o Corinthians tomou de 5 do Bahia lá no Puta, esse resultado é muito estranho. Esse resultado é muito estranho. E o do Atlético também, contra o Bahia na última rodada, que tomou de 5 também do Bahia, cara. Muito estranho, na Fonte Nova. Chegou a empatar o jogo, daí a pouco eu estava na transmissão do jogo lá em Santos, na Vila Belmiro. O jogo, o Santos perdendo pro Fortaleza. Gol do Bahia. Daí a pouco o Atlético empatou. O Atlético era o segundo colocado no campeonato, cara. Daí a pouco era gol do Bahia, um atrás do outro. Eu falei, o Red Bull Bragantino não vai segurar o Vasco. E aí o negócio lá não estava desandando. É muito estranho aquele resultado do Atlético, hein? O resultado do Atlético e o resultado do Corinthians também, viu? O resultado do Corinthians é muito, muito estranho mesmo. Contra porque o Bahia, né? O Bahia não é um time que tinha essa diferença de valores pro Corinthians. Então... Eram dois times ruinzinhos, mas não tinha essa diferença. E foi 5, poderia ter sido até mais. E foi um dos resultados, foi na véspera da eleição do Corinthians. Foi o resultado que acabou sacramentando mesmo a eleição do Augusto Melo, né? Porque foi uma derrota inacreditável. O Corinthians correndo o risco de cair também. É verdade. O Alejandro tá dizendo o seguinte aqui, ó. O Bragantino entregou o jogo pro Vasco flagrantemente. Até os jogadores do Vasco admitiram. E eu lembro de uma declaração do Hulk antes do jogo contra o Bahia. Ele falou assim: vai acontecer uma coisa hoje aqui que vai entrar para a história do futebol brasileiro. Futebol mundial, ele falou. Você lembra da declaração? Lembro. O Hulk falou isso aí, cara.
Muito suspeito esse jogo, cara. Muito suspeito. Foi um jogo estranho. Foi um jogo realmente estranho. Muito estranho, muito estranho. Muito mas, estranho. enfim, o Santos teve oportunidades, cara, de chegar na última rodada não dependendo disso aí. Faltou competência, faltou futebol, né? Faltou futebol. Vamos lá, tem mais um áudio aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui conhece de Santos, esse é lá de antigamente, ó. Boa noite, meu amigo Vanderlei Correia. Boa noite, Alceu. O nosso amigo falou que o Carille trabalha. Ele era setorista do Corinthians. Ele devia estar defendendo o Carille mesmo, certo? Falar que o Carille trabalha, que torcedor do Santos que é esse aí? Completamente errado. O Carille é preguiçoso. Um treino de 20 minutos cedo e mais nada. Não tem jogada. Quando o Santos ganhou lá de 1-0, lá com o gol, o Souza cruzou e fez o gol, ele falou que não foi jogada dele. E não comemora gol do Santos. Esse técnico tem que sumir. Quem defende ele vai morar com o Carille lá, meu. Eu vou falar. Tem um pai de torcedor do Santos aí que fica defendendo o Carille. Esse cara não é para ficar no Santos, não, Vanderlei. Tem que vir o Sampaoli ou qualquer outro técnico aí para resolver esses preguiçosos aí, fazer jogar. Um abraço, meu amigo. Abraço. Só o torcedor tem razão, porque o Carille, ele não é do tamanho do Santos mesmo. Ele não é um torcedor, um treinador pro tamanho do Santos. Não é. É porque é o seguinte, ontem eu recebi aqui o Douglas Araújo, da Rádio Capital. E ele é santista também. Mas ele cobre todos os times pela Rádio Capital, ele faz todos os jogos e tal. E ele tava meio que defendendo o Carille aqui. Esse áudio aqui é um áudio de ontem, que escapuliu. Por isso que ele falou. Só para você entender o contexto aqui do negócio aqui. Não, mas tem razão. Eu tenho um grande amigo, que é corintiano também. Ele é de São Vicente. E ele trabalhou na Band, na Rádio Bandeirantes, quando o Éder Luiz era da Rádio Bandeirantes, da Band FM ainda. Aí o Éder foi para a Transamérica, ele acompanhou o Éder na Transamérica, e ele era setorista do Santos, né? Então ele cobriu muito o Santos ali até 2003. Depois ele se mudou para São Paulo, tal, saiu do esporte e mexe com outra coisa. Esse dia eu estava almoçando com ele, ele me falou uma coisa que eu não esqueço, cara, quando o Santos fechou com o Carille, no início do ano, né? Ele falou assim, cara, Carille é o seguinte, é corintiano, time do Carille não vira jogo. Time do Carille é o seguinte, começa o jogo, é aquele negócio assim, faz 1-0. Tranca, é isso. Dificilmente ele toma virada. Ele pode até tomar um empate. Dificilmente ele toma virada também. Mas, cara, se depender desse time virar jogo, o time do Carille não vira jogo. Não tem alternativa de ataque, não tem nada. O negócio dele é exatamente isso. É jogar por uma bola. Se fizer o gol, faz um gol, fecha. O Santos andou goleando umas partidas aí, goleou o Paysandu também. Mas uns resultados assim esquisitos, que tá empatado 1-0, não sei o quê, até 45, aí faz 2 gols aos 47 aos 49 do segundo tempo. Aí o resultado mentiroso, né? Tá ganhando de 3. Mas, pô, não é, né? Não é mais isso. Deixa eu ver se tem mais um áudio aqui. Vamos lá, só mais último áudio aqui pra gente finalizar, cara. Tranquilo. Boa noite, Vanderlei. João Paulo, Praia Grande. Ô, Vanderlei, podia falar pro Paulinho aí, quebrar o nosso galho, fazer a cabeça do Carille e levar lá pro time dele. O Carille só ganhou alguma coisa lá no Corinthians, leva ele para lá. Porque se depender do Marcelo Teixeira, nós vamos ter que tolerar ele muito tempo aí, hein? E mesmo assim, se não subir, ele vai continuar pro ano que vem para a Série B de novo. Não quero também, não. Sabe que o Carille pro Corinthians ia ser bom agora mesmo. Até porque o Corinthians precisa não cair. Então, para não cair, tem que fechar a casinha. O time é ruim mesmo, então fica jogando. Agora, não dá, não. Para um time grande que quer ser campeão, que quer chegar num lugar alto, Libertadores, onde os times grandes merecem estar, o Carille não é treinador para isso. Paulinho, você vê, o ano passado, se o Santos, quando mandou o Paulo Turra embora, tivesse contratado o Carille ao invés de buscar o Uruguai lá... Para não cair, serve. Não cairia. Porque em 2021 ele não caiu com um time pior, cara. Sim, com um time pior ele não caiu. Isso. Né? E o time não teria caído, com certeza. Mas é raro, né? O Rueda deu aquela roedada lá e a coisa degringolou do jeito que foi, infelizmente, né? Exatamente. Muito bom, estou aqui conversando, estamos finalizando aqui o papo com o Paulinho, do blog do Paulinho, falou um monte de coisa aqui. Você já viu entrevista coletiva de presidente, pessoal bater palma no final? Cara, eu já fui vaiado
numa entrevista coletiva do Santos. Mas eu já vi no Corinthians baterem em palmo pro presidente também. É os puxa-saco, é uma vergonha, isso é uma vergonha. Mas uma vez eu tava na coletiva do Santos, Marcelo Teixeira, presidente, e Vanderlei Luxemburgo, técnico. E aí, isso. Aí, quando eu entrei fazer pergunta pro Luxemburgo, eu fui vaiado pelo pessoal da imprensa de Santos. É inacreditável. Eu nunca tinha visto. Vaiado pela imprensa de Santos, que tava puxando o saco, entendeu? Tava lá puxando o saco. Marcelo Teixeira, ele sempre foi bom de arrumar puxar saco na imprensa. Putz! Isso aí é o que mais tem. Não, na entrevista coletiva que ele deu esse ano lá, a hora que acabou a coletiva, que ele gritou, vergonha, não sei o quê. Aí todo mundo. Isso, meu. Meu Deus do céu. Que isso. Sobre o Cleiton Lopes, você tem alguma coisa, não? Cleiton Lopes? O técnico das Sereias, foram rebaixadas agora? Cara, ele teve problema aí no passado com um negócio de assédio, não foi ele? Isso. Então, tinha saído aí, buscaram ele de volta. Pois aí, cara, esse cara eu não sei. Todo mundo que fala dele pra mim, eu até publiquei na época, por isso que eu perguntei pra você, pra não errar, pra ver se era ele mesmo. Fala muito mal dele, viu? Muito mal dele, de relacionamento de bastidor mesmo. Dizem até que ele não era um cara na época que ele estava num auge dele aí, que não treinava mal, mas pelo visto não evoluiu, né? Porque o Santos caiu aí, né, com as Sereias, e o Corinthians também está entrando numa coisa complicada, tomou de 7-2 do Cruzeiro aí, com uma gestão... Com as reservas, né? Mas tava com as reservas, né? Mas mesmo assim, viu? 7-2 do Cruzeiro é complicado. Ele começou a faltar um monte de coisa lá agora, vestiário... Cleiton Lima é o nome do rapaz, né? Eu falei Cleiton Lopes, né? Isso, é por isso que eu até perguntei para ver se era mesmo. Mas eu não sei, esse sujeito, toda vez que me falaram dele, inclusive na época da denúncia, me falaram muito mal do comportamento dele como treinador, como pessoa também, então eu fico meio com o pé atrás com ele. Paulinho, muito obrigado pela sua participação, meu caro. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui, prazer. As portas abertas aqui, quando você quiser, tiver alguma novidade, quiser trocar ideia aqui, estão aqui à disposição. Live todos os dias, das 19 às 20 horas aqui. Às vezes a gente passa um pouquinho, quando tem um convidado assim como você. Nos dias de jogos, aí a live é mais voltada para o jogo mesmo, mas enfim, depois, sempre convidado aqui, meu caro. Wanderlei, obrigado de coração, obrigado para você, obrigado para o seu público aí, que me aturou até agora. É um corintiano aqui, mas que gosta muito do Santos, respeita muito o Santos, porque o Santos é realmente um time que é dos maiores do mundo, isso aí é indiscutível, e tomara o Santos volte para a posição, para o tamanho que ele merece ter em campeonato. O Santos é um time, como eu disse aqui no meio da live, não pode se contentar com menos de semifinal de campeonato. Menos que isso, não pode se contentar, o Santos merece muito mais do que isso. Tá aí, esse é o Paulinho, do blog do Paulinho, que trouxe notícias importantíssimas, como o leilão do Canindé, com 130 milhões. Alô, Santos! Acorda, Santos Futebol Clube. Toda a estrutura do Canindé aí, leilão. Vamos acordar, Santos. Falou também sobre o processo de absolvição do presidente Marcelo Teixeira, que agora teve as contas aprovadas, as contas aprovadas, né? E o advogado, quem vai pagar? O Santos. Que coisa, inacreditável, né? Muito bom. Eu vou deixar à disposição para vocês aqui depois o link dessas matérias aqui no blog do Paulinho, tá? Vai ficar por aqui. E se precisar depois o número dos processos, você me passa para a gente divulgar aqui. Sim. Não está inventando nada, tá os processos aqui para vocês claro. acompanhar. Paulinho, um abraço, até a próxima, meu caro. Obrigado. Tudo bom para você, até mais. Valeu, tchau. Valeu, gente. Obrigado a todos vocês que permaneceram nessa live aqui até agora. Para cima deles, Santos. Valeu, tchau.